João capítulo 15, versículo de número 1. Está escrito a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, repete comigo, estando em mim. Repete comigo, estando em mim. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Diga comigo, permanecei. Repete comigo, permanecei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vou ler de novo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira. Quem disse isso foi Jesus. Vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Repete comigo, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Pode sentar e dar um glória a Deus. Vamos orar? O Senhor vai falar conosco. Deus, eu te glorifico, te exalto. O Senhor é um Deus maravilhoso, que reina sobre todos nós. Abençoa cada vida que está aqui, Senhor. Eu te peço, esteja derramando a tua presença em cada um, cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus é a videira e nós somos os ramos. E o Deus Pai é o agricultor. O Pai é o agricultor, gente. Ele cuida da videira, ele cuida dos ramos. Os ramos é para poder produzir fruto. Nós somos os ramos. Nós temos que produzir frutos. E esse texto, Jesus disse assim: do mesmo modo que o ramo não pode produzir fruto se não estiver ligado à videira, você também não pode produzir fruto se não estiver ligado em Jesus. Fruto é uma coisa que só vem para quem está ligado em Jesus. Diz a Bíblia que o ramo por si só. O que é o ramo por si só? O ramo por si só é o ramo que não está ligado no tronco. Que não está ligado no tronco da videira. E o tronco da videira é Jesus. Quem não está ligado na videira não vai conseguir produzir nada. Então, eu quero pegar um pouquinho esse texto. Por si só. Só é uma palavra que diz sozinho. Sozinho é uma coisa que o cristão não pode viver. Alguns anos atrás eu aprendi uma frase, quero compartilhar com você, mas você não precisa ficar muito chato com essa frase, não. Mas é bom você aprender. Quem já ouviu a frase que a salvação ela é individual aqui? Levanta a mão. Isso é mentira. Salvação não é individual. A salvação ela é pessoal. Porque nada no cristianismo é individual. O cristianismo é coletivo. O cristianismo é grupo. Você pega um time de futebol, quando tem um cara que é muito craque, que não toca a bola para ninguém, que quer driblar todo mundo, que quer fazer gracinha, todo mundo no time diz para ele, você é um individual, você é individualista, só pensa em si próprio. Então nada no cristianismo é individual. Mas você não precisa ficar chato, não é todo mundo que sabe disso. Mas você pode saber disso. A salvação é pessoal. Individual é algo externo, pessoal é algo interno. É algo meu, entre eu e Deus. E sozinho é uma coisa que não cabe no cristianismo. Ninguém pode andar sozinho, ninguém pode estar sozinho. É fora dessa religião de Jesus. Jesus podia andar sozinho. Jesus precisava de alguém, gente? Não, mas ele andou junto com pessoas. Para nos mostrar que nós devemos andar com pessoas. E nós devemos andar com Jesus. Então,
A palavra só quer dizer isso. Nunca queira fazer nada, estar sozinho para nada. Nada, nunca. Em momento algum. Então, o fruto só é produzido quando está em Jesus. E eu quero falar nessa noite do que significa estar em Jesus. Pessoas no mundo dizem assim, eu não vou na igreja, mas eu tenho minha fé. Não sei, não existe isso. Porque a Bíblia diz que o Senhor está conosco, amém? Então, como que é isso? Como que funciona isso? Sem mim nada podeis fazer. Aí alguém lá fora diz, não, mas eu tenho Jesus. Eu não estou só. Eu tenho 2 elementos nessa história de João 15. Um elemento é o ramo. Outro elemento é a videira. São 2 coisas. E você imaginando uma árvore, você vai imaginar um galho grudado no tronco. É assim que você imagina? Agora, como que alguém pode se imaginar sendo um ramo e não está na igreja? E não está ligado a Jesus? E ela falar na cabeça dela, ou ele falar na cabeça dele assim, não, eu penso em Jesus todos os dias. Mas pensar em Jesus significa estar ligado na videira? Não. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João relata diversas histórias onde pessoas precisavam de um milagre. E todas as pessoas que precisavam de algo, de um fruto, de uma bênção, só obtinha quando chegava perto. Porque você continua pensando comigo que ramo tem que estar grudado no tronco, certo ou errado? Não adianta eu estar aqui, Jesus fisicamente está lá em outra cidade, e eu não em pensamento. Não é pensamento. É andar junto. Esse termo que as pessoas falam, eu penso em Jesus todo dia. Ok, mas isso não vai dar fruto não. Você tem que estar ligado. A Bíblia diz certa vez que a vida de um homem mudou. Só que a vida desse homem mudou só quando ele esteve perto de Jesus. E quando você está perto de Jesus, você está ligado. O Evangelho de Lucas diz de um homem chamado Zaqueu. Ele queria ver Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus. Tem textos da Bíblia que você sabe de cor. Você lê mensagem no Facebook que tem versículos bíblicos. Você lê mensagem no grupo de Bom Dia que tem versículos bíblicos. Ok. Você sabe de Jesus, mas você está com Jesus? Então agora nós temos uma terceira parte. Pensar, saber e estar. Pense em Jesus o dia inteiro. É uma coisa. Eu conheço Jesus, é outra coisa. Mas eu estou com Jesus é que é a diferença. O ramo tem que estar com Jesus. Quem não prioriza o Senhor, não vai ter fruto na vida. Zaqueu não era completo. Ele sabia quem era Jesus, porque todo mundo já tinha falado de Jesus para ele. Mas um dia, Jesus Cristo passando, ele estava em cima de uma árvore. Jesus disse para Zaqueu, desce depressa, porque convém comer na tua casa. Jesus foi comer na casa dele, e quando Jesus estava na casa dele, ele estava perto ou não estava? Estava. E se ele está perto, ele está o quê? Ligado. Aí o que aconteceu? Simplesmente, Jesus virou para Zaqueu e disse o quê? Hoje houve o que na sua casa? Salvação. Isso é bom ou ruim? Quando que ocorreu a salvação? Quando Zaqueu estava perto de Jesus. Zaqueu recebeu a salvação por pensar em Jesus? Zaqueu recebeu a salvação por conhecer que Jesus é poderoso? Não. Tem um monte de gente que conhece Jesus, mas não está com Jesus. Quantos querem que a tua vida seja a diferença aqui? Levanta a mão. Ah, pastor, eu penso em Jesus todo dia. Glória a Deus, já é um caminho, mas não vai ter fruto não. A Bíblia diz de uma outra situação, onde Pedro andava com Jesus, junto com os discípulos. E a Bíblia diz que ele estava num barco. E ao sair do barco, ele caminhou sobre as águas. Caminhar sobre as águas é algo sobrenatural, sim ou não? Sim ou não? Mas ele caminhou sobre as águas porque ele estava o quê? Perto de Jesus. Pedro conhecia Jesus, sim ou não? Pedro, ele
pensava em Jesus, sim ou não? Mas quando ele viu Jesus vindo sobre as águas, ele disse, Senhor, se é o Senhor, permita-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse, venha. E ele fez algo que você e eu ainda não fizemos. Eu já andei sobre as águas em sonho, irmãos. Direto eu sonho que eu estou andando nas águas. E normalmente é piscina. Aí, e nessas horas eu caio, e nessas horas eu não sei porquê, cai a minha ficha no sonho que eu estou sonhando e eu não tenho medo. Falar, eu estou sonhando mesmo, então eu vou andar porque eu não vou morrer. Eu não vou afundar. Pedro teve algo sobrenatural. Mas ele só teve algo sobrenatural porque ele não ficou só pensando em Jesus e porque ele não ficou só conhecendo Jesus. Ele teve perto de Jesus. Olha o que diz João 15. Se permanecerdes em mim e eu permanecerdes em vós, vocês darão fruto. A história de Zaqueu foi boa. Foi muito boa. Só que depois Jesus continuou na casa de Zaqueu ou Jesus foi embora? Jesus permaneceu ou foi embora? Foi embora. Então, quantas experiências Zaqueu teve? Quantas experiências Zaqueu teve? Uma. Foi uma bica de uma experiência, mas foi uma experiência. A Bíblia diz que uma mulher que tinha fluxo de sangue, 12 anos sofrendo. A Bíblia diz que ela chegou, tocou aonde? Na orla de Jesus. O sangue estancou. Recebeu alguma coisa? Sim ou não? E depois disso, tem mais alguma história da vida dela? Não. O que eu quero dizer, querido? Que não tem como você pegar um ramo, como Zaqueu, ligou em Jesus, teve salvação, mas depois não estava mais. A mulher com fluxo de sangue, nós usamos como testemunho de fé. Quando ela estava ligado, ela teve algo, mas depois parou. A palavra permanecer é diferente da palavra estar. Tem gente que está com Jesus, mas não significa que vai estar amanhã, não significa que vai estar o ano que vem. O que Jesus está dizendo de João 15, que vai dar fruto, é quando você permanecer. Permanecer. Se um dia você teve uma bica experiência com Deus num culto de domingo, num culto de quinta-feira, você teve uma bica experiência, foi porque naquele dia você não veio na igreja. Você fez mais do que vir à igreja. Você veio à igreja com o teu corpo, mas teve uma experiência com o Senhor. E eu não sei você, querido, mas eu quero dar fruto, eu quero viver fruto, eu quero que o Senhor dê fruto. E só existe um caminho para o Senhor ver fruto em nós. E o fruto não é para homem, é para um tal de agricultor. E o agricultor é Deus. E eu quero te dizer que só você não vai conseguir. Vir à igreja te dá a sensação de que você cumpriu o teu papel da semana. Essa semana eu fui na igreja. Isso o católico faz também. Todo domingo ele vai na igreja. Todo domingo. A questão é, esteve na igreja, ou esteve no Senhor, ou permaneceu no Senhor. Deus quer pessoas que não queiram só estar. Deus quer pessoas que queiram permanecer em Cristo. Permanecer. Pessoas que entenderam João 15:5, finalzinho, que diz, sem mim nada podeis fazer. Meu casamento vai ser uma bênção, sem mim, não. Jesus diz. Minha vida financeira vai ser uma bênção, sem mim, não. Se o seu dinheiro não passa pelo cajado da casa de Deus, não. Se o seu coração não permanecer no Senhor, se a sua vida não permanecer no Senhor, nada você vai poder fazer. E a palavra nada podeis fazer significa nada. Você pode tentar tudo, mas não vai conseguir nada, porque o fruto só vem com Ele. Ele é a fonte de qualquer fruto. É dele que vem. Os nutrientes que o ramo precisa para a fruta, vem de lá, vem de Jesus. E eu quero que você esteja com Jesus. Sabe o que aconteceu com Pedro, irmãos? Diversas vezes, pessoas perseguiam os discípulos. Mas enquanto Pedro e os discípulos estavam com Jesus, permaneciam com Jesus,
de todas as vezes eles eram livrados. Porque quem permanece com Jesus vai ser livrado. Quem permanece com Jesus vai ter fruto. Quem permanece com Jesus vai ser abençoado. Quem permanece com Jesus vai ter vitória. Quem chega até Jesus, como aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, e que Jesus disse que não era justo tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos, e aquela mulher se envolve com ele dizendo, mas até as migalhas eu quero comer, se for o caso. Ali ela estava fazendo assim, ó, tá, grudando no tronco. Ela se foi em direção à videira. E Jesus passou o nutriente, porque o tronco tem coisas que passam por ramo, irmãos. O que você precisa tem que vir do tronco, é a videira, é Jesus. O que você precisa não está na igreja, está em Jesus. A igreja é você. Quando digo não está na igreja, não está em você vir como um religioso. O que é um religioso? Religioso é aquele que vem na igreja. Quando alguém fala assim, eu não quero ser religioso. Religioso é o que vem na igreja. Só. Agora, quem anda com Cristo, além de vir na igreja, dá um passo a mais. Quer estar na presença do Senhor. Quer adorar ao Senhor. Quer ter intimidade com o Senhor. E os frutos virão. E o agricultor vai chegar e vai ter orgulho. Diz a Bíblia que se não tiver fruto, ele corta. Mas, querido, se você estiver na videira, que é Jesus, vai ser impossível você não ter frutos para você. Não vai ter como a tua vida não florescer, ser bonita. A Bíblia diz de outras pessoas. Várias pessoas. Os 10 leprosos. O cego Bartimeu. Glória a Deus. A Bíblia diz de uma mulher que tinha demônios. Eu disse demônios no plural. E que Jesus expulsou o demônio dela. Aquela mulher foi top das galáxias. Porque quando ela viu que ela estava liberta, irmãos, essa mulher passou a estar e permanecer com ele. Jesus andava com os discípulos, mas que ela estava ali. Por quê? Porque ela viu que o que Jesus fez na vida dela, a libertação que aquela mulher recebeu do Senhor Jesus, ela transformou numa gratidão ao ponto de andar junto com Jesus. O dia que Jesus morreu, quando Jesus morreu, ela queria ir lá e foi lá no túmulo. Ela era tão ligada que até na hora ruim, ela estava com Jesus. Isso que eu chamo de alguém. Tanto que, nessa hora, os discípulos de Jesus não foram os primeiros a saber que Jesus tinha ressuscitado. A Bíblia diz que mulheres foram levar especiarias no túmulo de Jesus para passar no corpo dele. Quando as mulheres pegam especiarias e vão até o túmulo de Jesus, sabe o que elas estão fazendo? Elas são como ramos. E elas estão indo em direção a quem? Fala assim, a videira. Naquele dia, elas não encontraram ninguém. Jesus aparece para algumas mulheres e disse assim, por que vocês estão procurando? Estão procurando Jesus. Por que me procurais entre os mortos? Ou seja, elas ficaram sabendo que Jesus tinha ressuscitado. E os discípulos, depois. Por que os discípulos depois? Porque todo mundo que deixa Jesus para depois, vai ter que receber as bênçãos só depois. Mas quem permanece com Jesus, recebe primeiro. E eu não sei a ordem de prioridade que você quer para receber os frutos. Eu quero receber primeiro. Quem quer receber primeiro aqui, levanta a mão. Não dá para titubear. Os discípulos andaram com Jesus um tempão. E em todos os momentos. Abre comigo a Bíblia Sagrada, em Mateus, capítulo 17. Versículo 24. Tendo
Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos, mas para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás uma estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Pedro devia imposto, sim ou não? Sim. Pedro estava diante de um problema. Só que ele estava junto com Jesus. Quando você está junto com Jesus, se o problema vem, o próprio Jesus vai fazer com que você tenha condições de fazer o milagre para você sair dele. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então eu quero inverter esse versículo de João 15:5. Com ele tudo posso fazer. Então o que eu estou entendendo aqui na Bíblia? Em quantas situações você quer estar com Jesus e permanecer com ele? Uma vezinha? 2? Pedro andava com Jesus, isso significa o seguinte: o senhor vai aonde? Eu vou para lá. Estou aqui. O senhor vai aonde? Estou aqui. Pedro permanecia com o Senhor, então cada dificuldade que ele tinha, o que acontecia? Jesus estava lá para ajudar. Nota que estar com Jesus, andar com Jesus, caminhar com Jesus, não é pensar. Eu estava falando no início sobre pensar. Resolveu o problema pensar em Deus? Eu quero pensar, é errado pensar em Deus, pastor? Não, não é errado, é que não é o suficiente. Porque Jesus não foi feito para você pensar nele. Jesus foi feito para você se relacionar com ele. E se relacionar é mais do que pensar. Quantos são os maridos aqui? Levanta a mão. Aí você fala assim: eu amo minha esposa, mas eu quero ficar longe dela. Quero só pensar nela a vida inteira. Eu penso nela. Estou apaixonado por ela, mas eu não quero ter nada com ela, não. Quero só pensar nela. É assim? Com Jesus também não. Ele, como noivo, quer se relacionar com a noiva. Então, quando você pega e fala assim: não, eu tenho pensado em Deus todo dia. Não é pensado o quê, irmão? Pensado, até o capeta pensa. O capeta pensa de 24 horas em Jesus, porque ele sabe que a hora dele está chegando. Que se Jesus voltar, o bicho vai ficar ruim pro lado dele. Você foi feito não foi para pensar. Você foi feito para sentir Jesus. Para tocar em Jesus. Para andar com Jesus. Para estar com Jesus. É para isso que você foi feito. Eu quero conhecer a Bíblia Sagrada, eu quero estudar teologia, eu quero conhecer a profundidade. Mas se não tiver relacionamento com ele, não vai resolver nada. Você vai saber tudo acerca de Jesus. Os fariseus sabiam tudo de Jesus. Tanto que momentos antes dele ser morto, chegaram e fizeram um relatório. Esse cara ele faz umas coisas erradas. O que ele faz de errado? Eu conheço a vida dele, hein? Conhece Jesus? Conheço. Então conta como é que ele é. Ele come com pecadores, ele trabalha em dia de sábado, ele não lava a mão para comer, ele faz umas coisas, ele conversa com mulher, ele toca em cadáver, sabia de tudo, mas não tinha relacionamento. Vai resolver o quê? Você saber de Jesus, mas não ter relacionamento com ele. Tem que ter relacionamento. Conhecer a palavra é importante, mas é pouco. Pedro só recebeu essa bênção, esse fruto, porque ele estava com Jesus a todo instante. Quando a gente está com Jesus, permanece com Jesus, a nossa vida tem outro respaldo. Então a grande pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte: você esteve com Jesus, mas você quer estar com Jesus nessa noite mais uma vez? Você quer sentir a presença do Senhor mais uma vez? Tem gente que fala assim: pastor, olha, a palavra do culto de tal dia foi para mim. Glória a Deus. Mas não é só a palavra que tem que ser para você. É a entrega que tem que ser. É o toque.
O que vai fazer a diferença na sua vida é o que você vai fazer com a palavra que você recebeu. Pensa num relacionamento. Pensa num relacionamento, irmãos. Mas assim, eu vou ter que falar um negócio, mas não é bem assim, tá bom? Vamos pensar num filme agora, num filme? O rapaz paquerando a moça. Como você é linda. Ah, é? E ele vai falando. Quem é você? Eu sou fulano. Você faz o quê? Eu faço isso. E você? Eu faço aquilo. E os dois fala. Vai embora cada um para sua casa. Passa um tempo, o rapaz começa a gostar da moça, a moça começa a gostar do rapaz, e eles continuam só na conversa. Um fala para cá, o outro fala para cá. O outro fala de cá, o outro fala de lá. Chega uma hora que só de ouvir e só de falar, não dá certo. Precisa se envolver mais. Quando uma pessoa fala assim, vamos casar, ela está dizendo assim, ó, não quero ficar só na conversa. Você está entendendo o mistério ou não? Está entendendo o mistério ou não? Ela quer se envolver. Aí você fala, nossa, pastor, tal dia a palavra foi para mim. Glória a Deus, mas não fica só ouvindo a palavra, não. Aproveita que ele está falando com você e se relaciona com ele. Queira tocar nele. Queira sentir ele. Queira glorificar o nome dele. Queira chorar na presença de Deus. Queira exaltar o nome do Senhor. Queira ser usado pelo Senhor. Queira tocar na videira. Pedro era esperto, irmão. Pedro de que andou pelas águas, ele afundou, sim ou não? Morreu afogado? Morreu afogado? Por que não morreu afogado? Porque ele estava ligado na videira. Até quando você tenta ser usado com Deus e dá uma fraquejada, mas você está grudado nele, ele te levanta, ele te estende a mão. Agora, quem querer ser usado por Deus sem estar na presença dele, a hora que afundar não tem a mão dele para levantar. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é líder de célula, você que é discipulador, você que é agente de paz, você está fazendo a obra. Só que se você não tiver relacionamento com ele, a hora que vier a luta, vai tudo afundar. Vai virar o Titanic. Você leva todo mundo para baixo. Agora, se você estiver com Jesus, fazendo a obra, quando você começar a afundar porque olhou para a tempestade, mas se você estiver ligado na videira, a videira vai fazer a diferença na tua vida. Ele vai estender a mão para você. Eu quero dizer de um texto que você vai ver que agora tem uma diferença do que eu estou falando. João capítulo 21. Você estava em João 15, né? Veio para Mateus, agora é João. João 21 está escrito assim, versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite, nada apanharam. Repete comigo, naquela noite, nada apanharam. Eles pegaram alguma coisa, irmãos? João 15:5 diz, sem mim, nada podeis fazer. Olha o que aconteceu. Jesus morreu. Quando Jesus foi para a cruz, os discípulos foram ficar lá do lado dele ou foram embora? Foram embora. Eles permaneceram na videira ou saíram da videira? O que acontece com quem sai da videira? O que acontece com quem não está ligado? Ligado não é o pensamento, irmão. Eu sei que a gente tem que orar a todo instante em pensamento, buscar Deus, mas eu quero dizer e falar várias vezes, não é só isso. Jesus foi para a cruz e eles falaram, não vamos não, vai que eles matam nós também. O que aconteceu naquele momento? O ramo se desligou de quem? Da videira.
Os discípulos permaneceram juntos, sim ou não? Sim. Quer dizer que a igreja estava junto, ok? A igreja estava junto? É porque era a igreja de Jesus, os discípulos, amém? Mas tinha Jesus? E uma igreja sem Jesus vai funcionar? Aí Jesus morreu, ressuscitou, e aí Jesus aparecia de vez em quando. Ou seja, eles não estavam ligados. Aí Pedro diz, eu vou pescar. Ah, vai pescar? Vai, eu vou pescar. Os discípulos disseram, vou também. Pegaram alguma coisa? Por que não pegaram nada? Porque não estavam ligados no tronco. Não estavam vinculados a quem? A videira. Agora, pensa comigo, qual era a profissão que Pedro tinha antes de encontrar com Jesus? Ele era o quê? Pescador. E se ele era pescador, você está de convir comigo que ele era profissional, porque ele vivia disso. Quem vive da pesca não é um pescador aventureiro, é um profissional. Correto ou não? Como é que um cara que é profissional não consegue pescar nada? Como é que alguém que é especialista em uma área não consegue pescar nada? A resposta é simples. A resposta é para mostrar para você. Você pode ter o maior talento na tua profissão, você pode ter o maior talento em qualquer área da tua vida. Sem Jesus você não pesca nada. Mas vamos continuar o texto, vamos ver o que aconteceu? Não pegaram nada. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Quer dizer que Jesus chegou, sim ou não? Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Teve fruto, sim ou não? Teve fruto, sim ou não? Por que teve fruto? Porque eles ficaram pensando em Jesus? Ou porque eles estavam próximos de Jesus? Aí você vai falar para mim assim, pastor, está escrito que os discípulos não reconheceram. Irmão, até quando você entra na presença de Deus e ainda não consegue discernir o que está acontecendo, até ali Deus já começa a fazer fruto na tua vida. Imagina se você tem discernimento que é Ele. Você reparou que agora, porque o Pedro achou o seguinte, não, nós andamos com Jesus 3 anos, tem probleminha eu ficar sem vir não, tem probleminha eu ficar sem Ele não, as coisas vão acontecer na minha vida. Não acontece não. Para o ímpio acontece, para você não. E não adianta você achar ruim, porque o ímpio não está na mão de Jesus, você está. Então a maneira de Jesus tratar com você é diferente. O ímpio não precisa nada disso, tudo para ele vai acontecer, embora o destino deles é a perdição, porque o Deus deles é o dinheiro. Mas as coisas vão acontecer para ele, mas com você é diferente, por quê? Porque você não é alguém qualquer, você é filho de Deus, então você tem que andar debaixo daquilo que Deus quer que você faça. Ele estabeleceu, eu sou agricultor, Deus fala, meu filho é a videira, vocês são os ramos. É assim que ele te enxerga. Então você precisa dele para dar fruto. Nessa hora os discípulos não estavam ligados na videira e não deram fruto. Quer dizer que o fato de você ser crente hoje significa que amanhã o fruto vai vir de tabela por conta de hoje. Não vem não. O fruto de hoje vem hoje se você tiver hoje no Jesus. O fruto de amanhã vem se você tiver com Jesus, senão não. Os 3 anos deles podiam falar, rapaz, 3 anos nós vamos ter no mínimo 6 meses de fundo de garantia de bênção de Jesus. Fundo de garantia, seguro-desemprego, FGTS, tudo ali, ó. Não. Saiu fora do tronco, acabou. Não, pastor, mas eu só não fui no culto. Eu só não vim na igreja. Tá bom, irmão, você tem 2 cultos na igreja e o restante da semana. Você está com Jesus? Permanece com Jesus? Você não quer fruto só de domingo. Você quer fruto 7 dias por semana, sim ou não? Então você precisa estar com ele 7 dias. Estar com Jesus é ficar pensando em Jesus, irmão? Não. O que eu quero que a igreja entenda? Que é importante nós falar, Senhor, muitos querem suas mãos. Nós só queremos os seus pés. E ficar na presença dele.
Porque quem fica na presença de Deus vai dar fruto, vai receber fruto. Sabe o que acontece, irmãos? Se um galho estiver cortado e não estiver ligado no tronco, o dono da propriedade vê um galho no chão, ele pega e faz o quê? Faz o quê? O agricultor ele tem cuidado com a árvore inteira. Se você está ligado, o agricultor é Deus. Se você está ligado, o agricultor vai cuidar do tronco, vai cuidar das folhas, vai cuidar do ramo, e você é o ramo. Você quer que o agricultor cuide de você? Então, continua permanecendo em Jesus Cristo. Uma planta, querido, sofre algumas questões climáticas e algumas questões, inclusive, de praga. Até a planta, até as plantas têm praga, tem até capeta para a planta, é a praga. As plantas falam, é o capeta dessa praga que quer vir aqui roubar minha fruta. É o demônio da praga. Vamos ter espiritual e tem um campoal, é o campo, né? A área do campo. Na área do campo as plantas ficam assim, deixa nós quietinho. Aí vem ferrugem, vem praga, vem bicho, vem gafanhoto, vem um monte de bichinho. Por quê? Porque é os bichos. E aí o bicho que quer derrubar você, ele quer vir. Só que a diferença é que se nós estivermos ligados na videira, o agricultor vai falar assim, bicho aqui não vai tocar nele não. Porque eu estou cuidando dessa árvore aqui. Essa árvore está ligada em mim. Então você precisa estar ligado nela. Essa história me mostra. Você pode ter 10 anos de cristão. Amanhã, depois da manhã, não está ligado, não? Tá não. Não vai receber nada, não. E a Bíblia diz que eles trabalharam a noite inteira e não pegaram. Agora, compare essas duas histórias que eu contei de Pedro. Na primeira história de Mateus 17, 24, Jesus falou para ele que ele ia pegar um peixe e dentro do peixe ia ter o quê? Money. Quer dizer, ele ia ter trabalho de ficar a noite inteira pegando peixe, sim ou não? Por que para a primeira parte o peixe veio rápido? E por que a segunda ficou a noite inteira e não pegou nada? A diferença é que na primeira parte, ele estava com Jesus. A segunda, ele estava sem. E na terceira, Jesus chega de manhã de novo, para selar e falar assim, cabeção, é só comigo que você vai ter fruto. Vocês estão me entendendo ou não? Se tiver com Jesus, ele vai te falar assim, você não vai precisar gastar a noite toda para fazer certas coisas. Gasta a noite toda comigo, que com outras coisas vai ser uma isca. O teu problema, Pedro, eu resolvo com um peixe, porque você está comigo. Mas quando você está sozinho, nem de isca você não vai pescar. Ele foi com Ede. Tipo assim, eu vou pescar um monte com essa rede aqui. Eu vou pescar um monte. E se eu ficar a noite inteira jogando a rede, eu vou encher várias redes cheias. Não encheu nenhuma. Porque nessa hora eu devia pensar assim, puxa vida, estou pensando em Jesus aqui, mas nada está dando certo. Pensar em Jesus não dá certo. Tem que se relacionar com Jesus. Zaqueu não pensou em Jesus. A bênção dele chegou quando ele estava junto. A mulher do fluxo de sangue recebeu a cura quando estava junto. Só que a mulher foi uma vez só. Zaqueu foi uma vez só. Você vai querer entrar na lista um dia. Vai ter uma lista com o nome de pessoas. Você vai querer estar na lista de um só, de uma vez só que você entrou na presença de Deus, ou vocês que foram no encontro um dia ou hoje, que foram no encontro, vocês estavam na presença deles e saíram cheios de fruto. Só que o fruto, uma hora que acontece com a árvore? O fruto, uma hora, acaba. E aí você tem que dar novos frutos, porque João 15, que nós lemos, diz, para que produza mais fruto. E para produzir mais fruto, é necessário estar ligado em Jesus. Qual o fruto que você quer na tua casa? Qual o fruto que você quer da tua vida? Não
venha dizer, mas eu vou na igreja. Jesus vai falar assim, e o Kiko? Quero saber se você vem até mim. Porque a Bíblia diz que Jesus andava para cima e para baixo e tinha uma multidão de gente que andava atrás dele. Mas não adianta andar atrás dele. De corpo. Vir na igreja é buscar Deus de corpo, tá certo. Mas não é só corpo. A mulher tocou em Jesus ali, ó. O corpo, a alma e o espírito dela. O que acontece com os nossos cultos? Ou com outros cultos? Se você chegar, ouvir a palavra e no final, vamos ficar em pé que nós vamos orar. Aí você levanta, ao invés de você orar, você vai lá beber água ou vai lá no banheiro. Você veio de corpo e não vai ter fruto. O mais importante é depois eu pegar e falar, opa, Quantos estão entendendo aqui? Levanta a mão. Eu não sei você, mas fruto é uma coisa que me chama, que eu quero, que eu olho. Eu quero que as coisas sejam frutíferas. Vai falar que você não tem vontade das pessoas olhar para você e olhar para o teu casamento e falar assim, ó, eu vejo fruto nesse casamento. Eu vejo fruto nos filhos, eu vejo fruto na vida financeira, eu vejo fruto no ministério, eu vejo fruto. Você não quer fruto? O que Deus já pôs na tua mão? Ah, Deus não me pôs ministério nenhum, mas já pôs uma família. Deus já te deu uma família. No mínimo você tem que querer ter fruto na tua família. Ah, Deus já me pôs no ministério, então você tem que querer fruto no ministério, fruto na família. Você precisa de Jesus. Jesus, sem mim nada podeis fazer. Domingo que vem, se você não vier no culto, acabou. Você está aqui bonitinho hoje, mas domingo que vem já foi, não virou nada. Eu preciso estar com Ele. Eu preciso permanecer com Ele. Todos os dias permanecer com Deus. Senhor, eu te quero. Te quero. Quero. Deus vai falar assim, nossa. Sabe aquele ramo que está no tronco e que está só sugando? Me dá mais. Me dá mais. Quanto mais você suga do tronco que ele tem, mais forte você vai ficar um galho. Mais frutífero você vai ser. Depende de você. Depende de você. Os discípulos não foram bobos. Andaram com Jesus e tiveram fruto. Mas um dia, eles afastaram. E esse afastamento desses discípulos serve de lição. Porque se você se afastar, não da igreja, mas se afastar da presença dele, sem mim, nada podeis fazer. Pastor, estou enfrentando uma prova. Quer vencê-la? Pastor, estou enfrentando uma luta. Quer vencê-la? Com ele, você vai vencer todas as coisas. Vou dar mais um exemplo. Pegaram uma mulher adultéria. Os cabeção dos fariseus foram levar ela para Jesus. Fizeram o quê, irmãos? O que eles fizeram? Pegaram o ramo e fizeram o quê? Nós vamos acabar com a vida dela. Olha que burrice. Levaram para perto da videira. Pum, conectou. O Wi-Fi foi na hora, irmão. Pegou. Chegou um monte de mensagem. Queriam matar ela. Mataram ela? Não. Por que não mataram? Porque teve alguém que protegeu aquela mulher. Quem foi? Jesus. Por que não mataram ela? Porque fizeram a besteira para eles, né? De aproximar ela de Jesus. Quando aproximaram ela de Jesus, e Jesus falou, aquele que não tem pecado, que faça o quê? Que atire a primeira pedra. Os camaradas soltaram as pedras e foram embora. Naquele momento ela falou assim, e eu já estava pedindo perdão pelos meus pecados, porque eu já sabia que eu ia morrer. Eu ia morrer apedrejada. Mas eu pude ver que só de eu estar com ele, todo julgamento sobre a minha vida foi embora. Você está vendo o que acontece? Quantos frutos você pode ter estando com Jesus? Teu problema, ele te dá a solução. O julgamento vai embora. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Jesus falou assim, cadê teus acusadores? Não sei, não estão aqui não, foram embora. Pois é, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Sabe para onde ela foi? Esse vai, sabe para onde ela foi? Andar com ele. Olha que inteligente. Se eu sair de perto dele, tem um monte de gente que vai acabar com a minha vida.
Se você sair de perto de Jesus, tem um monte de inimigo espiritual. Não é o povo não, é Satanás e seus demônios, que quer acabar com a tua vida. Essa mulher falou, o quê? Eu andar com esse homem aqui é tudo. E ela se misturou com as outras mulheres. Porque mulher é muito mais inteligente que homem. Porque a Bíblia diz que os cabeção dos homens abandonaram Jesus, mas as mulheres não abandonaram Jesus em momento algum. E foram as primeiras que ficaram sabendo que Jesus ressuscitou. Porque Jesus sabia que elas tinham poder de levar a notícia das boas novas. Amém? Amém? Jesus era sabido. Mas Jesus deixou aquela noite frustrada. Jesus permitiu uma noite de frustração para mostrar para os discípulos, sem mim não. Sem mim não. Quantas noites de frustração você quer? Apaga quantas vezes você vê no culto e começa a somar quantas vezes você está na presença dele. Inclusive na igreja. Senão vai ter aqueles que vão falar assim, entendi, captei a vossa mensagem, pastor. É só eu não vir no culto mais, entrar no quarto, fechar a porta, eu estou na presença dele. Mas eu falei que, ó, só. O ramo por si, só. Nunca ande só. Deus viu que o homem estava só e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Então o homem não foi feito para viver só. Amados, faça isso. Se desperte para querer estar perto dele. Se outros vão estar ou não, não sei. Eu só sei que a tua rede pode ficar sem nada. Mas pode ser que com um anzol você pega o melhor peixe que tem, o mais valioso peixe. A diferença não está no tamanho da rede. A diferença é com quem ou debaixo de quem eu estou. Você sonha com um casamento abençoado? Você sonha com uma família abençoada, sim ou não? Fala para quem está do seu lado assim, não fica só pensando em Jesus que não resolve. Última história para selar de vez, assim, ó, para decretar a palavra para você entender. Só para entender e conhecer, não, para você. Um homem amigo de Jesus, era assim com Jesus. Jesus comia carne na casa dele, comia doce, pão de queijo na casa dele, comia rosca, comia panqueca na casa dele. Aí, a Bíblia diz que esse sujeito ficou doente. As duas irmãs, Marta e Maria, pegou um sujeito lá e falou assim, vai até Jesus e fala para ele que aquele a quem Jesus ama, olha que frase, fala, não fala que é o Lázaro não, porque a Bíblia não chegou que os caras falaram assim, ó, Jesus lá está doente. A Bíblia diz que o rapaz chegou e falou assim, ó, aquele a quem tu amas, quer dizer, de tão íntimo. Como assim? De quem eu amo? Eu amo todo mundo, é ou não é? Mas só foi falar, aquele a quem tu amas está enfermo. Ele já sabia que era Lázaro. Lázaro estava lá, doente, pensando em Jesus. As irmãs, ai Jesus. As irmãs conheciam Jesus, sim ou não? Fizeram comida para Jesus. Elas tiveram experiências com Jesus, sim ou não? Sim, mas foi experiência do passado. Fala para quem está do seu lado, a experiência do domingo passado já não vale mais para hoje. Aí olha o que acontece. Jesus não foi. Jesus ficou lá quietinho com os discípulos. O que aconteceu com o que estava doente, o Lázaro? Passou o quê? Morreu. Certo ou errado? O que as irmãs fez? Chorou. Ah. Aí Jesus vem. Quando Jesus vem, as irmãs chegam e Jesus disse assim, ó, se o Senhor estivesse aqui, o que é isso? Buscou Jesus na mente. Ai, Lázaro. Ai, eu tenho fé. Quê? Fé sem relacionamento não é fé. Fé é relacionamento. Eu tenho fé. Fica aí, Marta. Fica pensando em Jesus, vai ver o que vai virar. Vai virar nada. Lázaro ressuscitou, sim ou não?
Quando que Lázaro ressuscitou? Quando o Senhor chegou. Quando você traz o Senhor para dentro de você, quando você traz a presença dele, o que tem morte vai ter que ir embora e vai ter que vir a vida novamente. Pode aplaudir. Te dei N exemplos: salvação, solução de um problema, vida. Tudo isso é o que essa videira é capaz de fazer na tua vida. Olha quantos frutos você pode, de João 15. Não é só o fruto da videira, na verdade. São vários frutos que você vai receber se estar perto de Jesus. Vários. Aí Jesus foi lá e ali teve algo sobre a vida dele. Quando você diz assim, eu quero a presença de Deus. Quantos lembram da história do Jacó? Jacó lutou com Deus. Ele quis a presença. Vai ficar aqui. E aí Deus honrou ele. Quando você fazer assim, ó, atrair o céu para você, atrair a presença de Deus para você, o culto não é só mais um culto. O culto é o que vai fazer a diferença lá fora na tua vida para te dar esse fruto. Tem tipos de culto que eu amo porque são palavras que me impactam. Eu tenho algumas classificações na minha cabecinha, onde eu chamo de culto A e culto B. O culto B, querido, é aquele que o cara fala uma revelação da Bíblia, que eu sou apaixonado em revelação da Bíblia. O cara fala um texto, ele faz uma revelação da Bíblia, e fala, o quê? Nunca vi isso, nunca pensei nisso. Aí eu saio com aquele conhecimento todo, aquela bagagem de Bíblia, falo, rapaz, agora tremendo esses princípios aí. Vou pôr em prática e Deus vai me abençoar. E eu tenho um monte nessa cuquinha bonita aqui. Mas o culto A é aquele que talvez a palavra é simples, mas eu entrei na presença de Deus. E eu tive uma experiência com Deus. E eu extraí da videira tudo quanto é coisa que ela tem para me dar. E eu saio um galho mais fortalecido. Marta e Maria conhecem Jesus. Tomou cafezinho com Jesus. Serviu Jesus. Mas na hora que ela mais precisava, a videira estava de um lado e o ramo estava de outro. Sabe o que a Marta e Maria devia ter feito? Ela não devia ter mandado ninguém ter ido falar com Jesus. O irmão era dela. Quem tinha que ter ido era ela. Até porque eu disse que mulher é inteligente. O homem foi lá e disse assim, ó, a gente dá um recado. Aquele a quem tu amas está enfermo e a irmã pediu para te chamar. Beleza? Beleza, Deus abençoe. Tchau, obrigado. Foi embora. Se fosse a Marta, fosse falar com Jesus. Ô Jesus, meu irmão está doente. Beleza? Ela, beleza, não, eu tenho que ir lá. Eu já grudava na jugular de Jesus, falei, não, o senhor vai vir. Preciso de uma bênção e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Se fosse a irmã, ela falou, você está achando o quê? Eu estou perto do senhor aqui? Não, pode ir embora. Não, o senhor garante que eu chegar lá e ele vai estar curado? O senhor não precisa nem ir em casa. Mas o que aconteceu isso? Duas situações. Jesus falou, não precisa ir na tua casa. E foi curado. Mas foi curado quando a pessoa estava ligada em Jesus. Tinha 2 bandidos na cruz. E agora eu vou encerrar de verdade. Estavam pertinho de Jesus. Um à direita, um à esquerda. Fisicamente eles estavam próximos de Jesus. Você está próximo de Jesus fisicamente, porque a Bíblia diz onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ele se faz presente. Mas a questão é só de corpo que vai fazer o resultado acontecer na tua vida? Não. Um bandido, se você fosse o filho de Deus, você não estaria aqui. E o outro, cala a tua boca, você não sabe nada. Para. Ele é o filho de Deus, sim. Ou seja, o interior daquele homem se uniu na videira. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus diz assim, vou pensar no seu caso. Foi isso? Semana que vem,
Eu encaixo uma vaga para você? Hã? Ainda hoje. Quando? Quando? Quando Jesus estava na casa de Zaqueu, ele disse, semana que vem teve salvação. Ele disse o quê? Hoje mesmo teve salvação nesta casa. No dia que o cara cobrou o imposto de Pedro, ele falou, semana que vem você vai pescar um peixe. Ele disse o quê? Vai lá agora e você vai pegar um peixe. Porque quando você se une à videira, o que você tem para receber é na hora. Fique em pé em nome de Jesus.